Então, pessoal, se você pegar essa fórmula aqui para calcular a corrente do motor e usar os valores aqui da placa, da placa do motor, então se você substituir esse valor aqui, que é 380, se na sua rede lá tiver abaixo disso aí, quando você terminar a fórmula aqui, você vai ter a corrente alterada, né? Você vai ter uma baixa tensão, vai ter uma alta de corrente, o que vai subentender que o seu motor está praticamente rodando como se estivesse funcionando em uma sobrecarga. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem? Pessoal, eu quero trazer um assunto aqui sobre motores, né? Eu acho que ninguém ainda não viu esse vídeo, eu também ainda não consegui ver no YouTube, mas eu gravei um videozinho muito tempo antes, mas como está ocorrendo muito isso aí, por onde eu ando, eu vejo o pessoal reclamando de queima de motor. O motor queima sem ter esforço e sem ter essa carga muito grande para queimar motor. E os motores, mesmo assim, queima. Tem motor que não está chegando a durar nem um ano. O motor não chega a durar nem um ano e já está queimando, certo? Então, eu quero trazer um vídeo aqui para vocês sobre esse assunto aí, certo? Então, eu tenho aqui uma placa do motor aqui, ó, e a gente vai fazer uma simulação de uma rede de 347 volts, foi o que eu vi em um determinado cliente. E eu cheguei a falar para ele, olha, o seu motor está queimando porque a rede aqui está muito baixa. E você vai entender por quê, né? Fica comigo aí até o final do vídeo. Eu tenho uma placa aqui de motor aqui, ó, e ela é um motor de 3 CV, certo? Aí a gente vai calcular a corrente do motor como se estivesse trabalhando em 347 volts. Ó. Isso aqui, ó. E aqui a gente vai calcular a corrente, certo? Nessa placa aqui eu tenho um motor de 3 CV, certo? Cuja rotação é de 3.450, né? Ele é 220 e 380, ele tem uma corrente de 220 para 220, ele tem uma corrente de 8,39, ele tem uma tensão de 380 para corrente de 4,86. A gente vai calcular isso aqui. Eu vou mostrar para vocês como é que calcula isso. E aqui, pessoal, o dados importantes que é para a gente aplicar aqui na prova, que é o rendimento do motor, eu vou explicar o que é rendimento, e o cosseno φ, que é o mesmo fator de potência, certo? Então, vou pegar todos esses valores aí e a gente vai jogar aqui na nossa fórmula, certo? Então, pessoal, acompanha a fórmula aqui, ó, a fórmula, certo? E os dados que tem aqui nessa placa. Então, os resultados que a gente vai obter aqui, ó, para tensão de 220 e 380 volts, né? 280 vai ser igual, vai ter que dar igual a esses valores aqui, que é 8,39 para 220 e 4,86 para 380, certo? Então vou fazer aqui para vocês verem essa fórmulazinha matemática aqui, ó. Vamos aqui, ó. Então o rendimento do motor ele é dado pela fórmula a potência em watt, ó, dividido por 380 vezes a raiz de 3. Por que a raiz de 3? Porque é uma rede trifásica. Vezes o cosseno φ. Esse cosseno φ é as perdas magnéticas do motor, né? E o rendimento dele. Esse rendimento, né, é o trabalho, é o esforço mecânico que ele faz através do eixo, certo? Então a gente vai pegar os valores que está aqui, ó, e vai substituir aqui os valores. Então, se eu tô lá, se minha potência está dando em CV aqui, ó, ele tem um watt também, mas eu quero pegar CV e fazer essa transformaçãozinha para a gente incrementar mais o vídeo, certo? Ó, então a minha corrente
a frequência nominal do motor, certo? Nominal motor é igual a P, né, que é o watt aqui, ó. Então, a minha potência watt, se vocês verem nas placas de motor de um CV, um CV equivale a 750 watts. Assim, matematicamente, nos estudos, ele diz, né, que um CV equivale a 736 watts. Mas isso aí não cabe, esses valores, para a gente aplicar em motor. O que vale é o 750, não o 736, certo? Então, vou colocar aqui, ó, o 3CV, ó, vezes 750 watts, né? Por que é 3 vezes 750, né? Que ele é extraído dessa forma aqui, ó. Se um CV é 750, né? Então, 3CV vai ser X, né? Vai ser X. Então, se eu quero o valor de X, né? X vezes 1 é X, né? Igual 3 vezes 750. Por isso que eu já aplico direto aqui, ó. 3 vezes 750, certo? Só para vocês entenderem aí. Então, primeiramente, eu vou fazer o cálculo com 220 e 380, que é para vocês verem que o nosso valor vai chegar igual a esse daqui, ó, certo? Vamos lá. Aí aqui, ó. Aí eu tenho, ó, 380. Vou começar pela tensão mais baixa, certo? Pelo valor mais baixo, que é 220, ó. 220 vezes raiz de 3, que é 1,73, vezes o cosseno φ, que é o fator de potência. Ele está aqui, ó, 0,84, né? Acho que dá para enxergar aí. 0,84 vezes o rendimento, ó, o rendimento N, ó, é 81,9. 81,9. Aí, pessoal, tem um segredinho aqui, ó. Eu não posso multiplicar do jeito que está aqui, não. Porque aqui está em porcentagem aqui, e eu tenho que fazer também em porcentagem, certo? Eu tenho que fazer um fator multiplicativo aqui, né? Se a porcentagem é a razão de consequente 100, então se está 1 para 100, né? Eu tenho que dividir 81,9 para 100, que é para se converter em fator multiplicativo para porcentagem, ó. Então esse zero, como tem 2 zeros aqui, eu faço isso, ó, jogo para cá. Aí vai ficar, ó, 0,819, beleza? Se você não entendeu muito bem, aí procura pesquisar isso aí, pessoal, para não atrapalhar aqui, certo? Vamos lá. Pronto, agora aqui, ó, corrente nominal é só multiplicar esse, ó, esse e dividir, certo? Bora fazer a soma. Vamos ver quanto é que vai dar isso aí. Ó, 3 vezes 750, 3 vezes 750 dá 2.250 watts. 2.250 watts. Ó. Aí agora, pessoal, é o seguinte, ó. Eu vou fazer esse pedacinho aqui, ó. Esse e esse. E vou guardar o valor bem aqui. Por quê? Porque quando eu colocar o 380, eu não preciso somar tudo de uma vez, certo? Eu só multiplico aqui por 380. Então vamos lá, ó. 1,73, que é a raiz quadrada, né? Vezes 0,84 vezes 0,819. Deu 1,190, ó. Presta atenção aqui, ó. 1,190. Beleza? Vamos guardar esse valor aqui. Agora eu vou multiplicar por 220
vezes 220. Dá 261,8. 261,83. Agora a gente vai achar a primeira corrente, certo? Que é para o motor de 220. Vamos lá? Então, se eu pegar 2.250 dividido por 261,83, eu vou ter 8,59. Certo? Amperes. Então, para 220, se na minha energia lá tiver 220 certinho, certo? Tiver certinho lá 220, eu vou ter essa corrente aqui de 8,59, né? Aqui na placa do motor aqui, ele está dando, né? Ele está dando 8,39, né? A diferençazinha de decimais aí, mas não tem problema não, né? Pelo menos que a gente viu que a equação chegou bem próximo, né? Então que essa fórmula aqui, ela está correta, está certa, entendeu? Agora vamos fazer o para 380. Já vai fazer para 380, presta atenção. Então isso aqui não vai mudar, certo? Vai ficar a mesma coisa. O que vai mudar aqui é só isso. O que vai mudar aqui, eu vou botar aqui 380. Olha aí. Viu? 380, né? Agora, o que eu faço? Eu pego 380 vezes 1,190, talvez, né? 1,190. 380 vezes 1,190. Dá 452,2. 452,2. Beleza? Aí agora eu vou pegar, né? Dividir a potência pela corrente. Potência 2.250 dividido por 452,5. Aqui deu 4,97. Amperes. Na placa aqui do motor deu 4,86, né? A diferença de decimais, né? Menos 4,86. Deu um décimo, né? Na casa de décimo aqui, ó. Então é isso aí, né? Então eu queria fazer isso aqui primeiro para você entender onde eu quero chegar no assunto, certo? Então beleza aqui, tá tudo entendido. Agora eu vou falar um pouquinho, né, sobre a definição que a gente tem de sobrecarga, né? Por que o motor ele queima com sobrecarga? Não é quando o eixo trava e a corrente aumenta, superando a corrente nominal do motor, fazer o motor queimar, esquentar e queimar, né? Não é isso? Sobrecarga não é assim? Tanto é que a gente usa até termos magnéticos para a gente evitar que o motor queime através essa sobrecarga, né? Então, aí eu quero falar para você o seguinte: existe uma maneira do motor estar trabalhando como se fosse uma sobrecarga. A sobrecarga, né, quando a corrente aumenta, né? A corrente aumenta. Então, se a corrente passar daqui, ó, se a corrente passar daqui, já é uma sobrecarga, certo? Se a corrente for maior do que esse valor aqui, ó, tanto para 220 ou 380, já é uma sobrecarga, né? Então, me aguarde aí para você ver aqui, ó, uma coisa. Então, eu vou tirar esse valor aqui e vou tirar esse aqui, ó. Então, vamos aproveitar esse valor que eu falei, dos 347 volts
pelas quais eu medi em um cliente e falei para ele o motivo da queima do motor dele. Vem comigo aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. 347. Bora multiplicar isso aqui. 347 vezes, guardei aqui, ó, 1.190. 412,93. Eu estou nem arredondando não, pessoal. Não estou arredondando, estou aproveitando o valor que deu, certo? Aí vamos concluir aqui, ó. Aí eu tenho, ó, 2.250 dividido por 412,93. Tenho 5,44. 5 amperes. Eu vou trazer para cá agora. O motor de 380 volts, né? Eu tenho aqui, ó, 4,86 amperes. Para um motor ligado com 347 volts, eu tenho 5,44 amperes. Eu acabei de falar qualquer valor, né, de corrente que for acima desse valor nominal na sobrecarga. Olha o que aconteceu aqui, ó. Para quanto foi a corrente aqui, ó? Para 5. Quanto é o normal? Ligado 380, 4. Se for baixa tensão, se for daquela tensão na rede, aí me responda, como é que o motor desse vai trabalhar? Não vai aquecer, né? Porque ele foi projetado para trabalhar com 380. Ele tem que dar essa corrente aqui, tá aqui, ó. O fabricante foi lá, ele fez o teste lá, mostrou o rendimento dele, mostrou o fator de potência dele. Então eu tenho que aplicar o 380. Eu não posso dar. Se for mais um pouquinho, melhor. 390 posso, né? Melhor ainda. Eu vou ter uma baixa corrente. Mas nesse caso aqui, meu amigo, não dá não. Ó, se for qualquer valor aqui, ó, qualquer tensão abaixo de 380, vai dar aumento de corrente. Então, pessoal, é isso que eu queria falar para vocês, né? O motor, ele pode estar queimando, né? E você nem sabe o que é. Pensa que é aí você pensa que é que está travando, que está, às vezes pensa que ele está, né, com o eixo travado. Aí você bota um relefote de fase, né? Aí continua queimando. Inclusive, pessoal, fala que é em relefote de fase. Eu tive uma experiência com um relefote de fase. Eu acho que eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês verem. Eu estava fazendo um comando, umas aulas de comandos elétricos, né? E eu fui testar um relefote de fase. Por incrível que pareça, eu descobri que se o motor estiver girando, né, e faltar uma fase, o relefote de fase ele não vai parar. Ele vai continuar rodando as duas fases até o motor queimar. Isso aí me surpreendeu. Aí pensei, não, aqui deve ser defeito de marca. Aí eu peguei outra marca, você vai ver no vídeo aí. Eu vou deixar aqui para vocês, né? Aí eu peguei outra marca, aí coloquei o relefote de fase de outra marca. Aconteceu a mesma coisa. Quando eu tirei a fase, o motor não parou, né? Se eu tivesse estendido mais, tinha queimado o motor. Pois é, então voltando, pessoal, fique esperto nisso aí, né? Verifique se a sua rede está realmente com 380, né? Isso já é um diagnóstico para você passar para o seu cliente, para você como empreendedor que tem empresa, que tem motor, para você saber disso, né? Essas queimas de motor. Vê o que está acontecendo aí. Testa lá primeiro, né? Eu também tenho um vídeo também
acho que posso deixar aqui também esses dois vídeos. Vou deixar o relé ponto de fase. Eu vou deixar um videozinho que eu fiz sobre proteção de motor, né, no inversor. Quando ele superar a corrente nominal, né, que é essa daqui, ó, o que vai acontecer é que ele vai dar um alarmezinho, ele tem uma saídazinha. Nesse vídeo eu coloquei um LED, mas eu posso colocar um sonoro, posso colocar um relé para desabilitar, para ele não ficar passando. Muito interessante, beleza? Então eu peço a vocês, né, para você não esquecer, ó, se inscreva e compartilhe esse vídeo aí com todo mundo aí. Eu estou precisando de muito compartilhamento, estou precisando disso aí. Me ajude, pessoal. Até mais.